Aleluia, que ambiente, que atmosfera. Olha, eu sei de uma coisa, deixa eu logo avisar vocês, para vocês não ficar. Como é que eu falo de alegria e começo a chorar? Porque os meus olhos riem. Sempre foi assim. Todas as vezes que eu me alegro, eu começo a chorar. Mas sabe, esse choro é de saber que a minha sorte foi mudada. Esse choro é de gratidão. Por entender que hoje eu não vivo distante da presença, eu não preciso de pessoas para ser intermediária, para interceder a Deus por mim, porque eu já tenho a presença disponível no meu quarto, na minha casa, na minha cozinha, no meu carro, onde eu estiver, eu tenho a presença disponível para conversar com Ele. Aleluia. Amém, amém? Deus é bom. Sabe, e estava vindo tão forte ao meu espírito esse versículo, lá em Hebreus, quando fala, agora porém, Hebreus 8:6, eu estou lendo na NVT, Jesus, nosso sumo sacerdote, recebeu um ministério superior, diga comigo, superior, pois ele é mediador de uma aliança superior, diga comigo, aliança superior, baseada em promessas superiores. Diga, promessas superiores. Isso foi o que o Pai providenciou para mim e para você. Hoje nós estamos fundamentados numa aliança que é superior. Porque quem foi que fundamentou, quem foi que fez essa nova aliança foi o próprio Jesus. E a gente vai ver lá em Hebreus o Senhor falando, expressando o que havia no coração dele, o desejo dele. Ele disse, eis aí vem dias em que eu firmarei uma nova aliança, diga aí, nova aliança, com a casa de Israel e Judá. Sabe o que quer dizer isso? Judá era uma tribo onde nunca se levantou os sacerdotes. Todos os sumos sacerdotes vieram da tribo de Levi. É por isso que você ouve tanto a expressão levita. Porque na tribo de Levi estavam os cantores, aqueles que adoravam com música, estavam aqueles que serviam no templo. Mas sabe que Judá foi a única tribo que Jesus foi levantado, e Judá simboliza louvor. Onde Jesus está, deve haver um ambiente de louvor. E foi nesse ambiente de louvor que Jesus foi levantado como nosso sumo sacerdote de uma vez para sempre. Os sacerdotes da antiga aliança nasciam e morriam, porque eles estavam debaixo da mesma fraqueza do pecado, eram homens. Mas Jesus, ele morreu, diga, mas ressuscitou. A morte não pôde segurar Jesus. E é neste fundamento, é nesta nova aliança que eu e você nos encontramos. A aliança superior que foi fundamentada através da própria vida de Jesus, o nosso sumo sacerdote, que está à direita do Pai para interceder por nós. Sabe, você é tão guardado pelo Senhor, só precisa reconhecer isso para viver na plenitude daquilo que Ele providenciou. Porque você tem um sumo sacerdote que está à direita do Pai intercedendo por você. Todos aqueles que vieram até Jesus, que receberam Jesus, que creram no sacrifício dele, Jesus não rejeitou. Jesus disse, eu não vou perder nenhum daqueles que vieram até mim, mas é preciso ir a Ele. E no nosso caso, quando nós vamos a Ele, fazemos Ele Senhor da nossa vida, nós precisamos permanecer no compromisso que nós fizemos com Ele. No compromisso de viver a vida que Ele nos deu. Faça valer a pena o preço que Jesus pagou para você viver a própria vida de Deus, uma vida no Espírito, uma vida de adorador, sabe, uma vida de alguém que se move em compaixão para ajudar aquele que precisa por causa do amor de Deus dentro de você. Porque nós amamos a Deus e nós temos o amor de Deus. Essa é a nossa marca. Onde a gente chegar, a gente não vai ser indiferente às coisas que acontecem com o nosso próximo. Alguma coisa a gente vai fazer. Seja orando, intercedendo, seja contribuindo, levando as boas novas em cada oportunidade que nós temos. Nós temos que andar nessa terra como Jesus andou, como filhos de Deus, imitando o Pai. O amor tem uma expressão. Quem ama a Deus,
expressa esse amor, comprometido com Ele, comprometido com a palavra. Amém, amém? Glória a Deus. Diga, esta é uma manhã de consciência, de termos uma consciência maior de como viver nessa terra como filho de Deus. Nenhuma outra posição que você possa ocupar ou função é maior do que essa. Você é filho de Deus. Nenhum dos 5 dons estão acima dessa posição, porque antes de ser pastor, de ser mestre, evangelista, profeta, é filho. Porque Deus só compartilha dos dons do Espírito aqueles que são filhos, aqueles que fazem parte da aliança. Entende isso? Por isso essa aliança é tão preciosa. Por isso nós não podemos comer o pão apenas para suprir uma necessidade pelo ritual, pela religião. Não, nós temos que comer o pão conscientes. Jesus pagou com o seu corpo. Ele foi esmagado, moído. Ele foi esquartejado ali. Não sei se a palavra é essa, acho que não. Esquartejado, você tira as partes, né? Jesus não. Mas ele sofreu no corpo. Ele foi ao limite da dor. Mas ele não desistiu. A Bíblia diz que como cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca. Ele podia ter reivindicado os anjos para lhe livrar daquele momento. Mas aí eu e você não teria sido salvo, alcançado. Mas ele tinha poder para isso. Mas ele não usou a autoridade que ele tinha. Porque ele não era pecador, e se ele não era pecador, tudo estava disponível para ele. Ele se fez pecador quando ele assumiu os nossos. Por isso que o Pai teve que se separar dele. Mas sabe, se Jesus tivesse desistido de nós, nós estaríamos perdidos para sempre. Mas ele nos amou tanto que ele esteve a ponto de dar a sua própria vida humana, de abrir mão da vida. Sabe o que é abrir mão da vida? É abrir mão de tudo. Às vezes nós não queremos abrir mão de um carro, abrir mão de um dinheiro para ofertar, porque nós estamos retendo. Jesus abriu mão da vida, para que eu e você tivesse vida, e vida em abundância. Pensa nisso. Então, nada do que há em mim, nada do que eu tenho, é meu, é dele. Eu apenas administro. Eu tenho que viver com essa consciência, porque através de mim ele quer abençoar vidas. E ele tem várias formas de abençoar vidas, mas ele vai usar seus filhos. Ele não vai descer de novo à terra para fazer aquilo que ele confiou a mim e a você. Diga, eu fui abençoado para abençoar. E nessa manhã, eu quero falar com você sobre não comprometer a sua comunhão com o Pai. Esse é o tema. Não comprometa essa comunhão que Jesus providenciou para você. É possível comprometer? É possível. É possível substituir essa comunhão por muitas outras coisas, pelos muitos afazeres, pelos muitos compromissos, pelo trabalho, pela família, pelo lazer. Tudo isso é lícito, mas tem o seu lugar e o seu tempo certo. A comunhão tem que ser prioritária. E sabe, quando a Bíblia fala que nós vamos oferecer um culto vivo, um sacrifício vivo e santo a Deus, é porque nós somos propriedade exclusiva dele, e tudo que há em nós, espírito, alma e corpo, tem que estar envolvido nesse sacrifício vivo, nesse culto a ele. Então, muitas vezes, por mais que seja lícito, por mais que a gente goste de estar junto das pessoas, de ter comunhão, porque isso faz parte da natureza de Deus, comunhão. É por isso que nós amamos ter comunhão com os irmãos, porque Deus, Jesus, né? Deus deu Jesus, e Jesus se deu por nós porque ele queria a comunhão de volta, restabelecer essa comunhão que tinha quebrado. Então é muito importante para Deus essa comunhão. Então, se Deus deu o melhor que tinha para investir tão alto, para que eu e você tivesse comunhão com ele, nós, sabe, não é inadmissível substituir a comunhão dele por outras coisas, a comunhão com ele. Porque ele investiu tudo, ele investiu o melhor que ele tinha, e Jesus investiu a própria vida para que essa comunhão fosse restabelecida. Mas é possível nessa terra a gente se distrair com tantas coisas e esquecer que nós somos seres eternos, que o nosso espírito não morre, nós somos seres espirituais. O cenário do mundo está se preparando para a volta de Jesus.
Porque quando foi anunciado pelos profetas que viria um Salvador para salvar a humanidade, por muitos anos foi anunciado acerca desse Messias, acerca desse Salvador. Era uma promessa de Deus. Era uma promessa de Deus para salvar a humanidade da condição em que ela se encontrava de pecador. Diga, e foi cumprida. Diga, essa promessa foi cumprida quando Jesus nasceu. Precisamos dar crédito à palavra dele, porque não é palavra de homens. Ela é eterna. Deus é comprometido com a sua palavra. Aquilo que ele diz, ele não volta atrás. E assim como ele, devemos ser nós, comprometidos com os compromissos que assumimos, comprometidos com a palavra e, em primeiro lugar, comprometido com ele. Porque foi ele que deu tudo por nós. Então, tudo nosso deve ser dele, usado para o louvor e a glória dele. Ele está entendendo isso? Aleluia! Sabe quando Jesus, ele viveu aqui, Jesus nasceu, viveu aqui entre os homens, mas Jesus estava anunciando que ele não ia passar muito tempo aqui, para os seus discípulos. E Jesus várias vezes falou sobre o terceiro dia, que seria o da sua ressurreição. Jesus já declarava o que iria acontecer, antes mesmo de acontecer. Tal era a confiança que Jesus tinha na comunhão que ele tinha com o Pai, porque aqui ele estava como homem, porque ele abriu mão da sua glória, para viver a nossa vida. Porque se ele tivesse vivido aqui, 100% Deus, seria injusto ele querer que a gente vivesse a mesma vida que ele viveu. Porque como era que a gente ia se comparar com aquele que é perfeito? Mas ele veio aqui na sua humanidade, por isso que ele teve que nascer como homem. E Deus é tão sério com a palavra dele, por que Jesus teve que nascer como homem, se ele é Deus que criou todas as coisas? Ele podia simplesmente ter aparecido aqui na terra e feito as coisas do jeito que ele queria, porque Deus é o primeiro que respeita as leis que ele estabelece, que respeita os princípios. E por que muitas vezes eu e você queremos que as coisas funcionem na nossa vida desrespeitando a lei dele, que é sagrada e é santa, sem fazer as coisas da maneira dele? Porque existe um modelo, existe um padrão para os filhos viverem. Você é filho de Deus? Diga, eu tenho um padrão para viver nessa terra, como filho de Deus. Então não pode ser diferente do que está escrito a seu respeito. Não pode ser diferente do que está escrito através das instruções da palavra, do que Deus falou ao nosso respeito. Amém? Então Jesus falou várias vezes que ele iria morrer, mas ele iria ressuscitar. E o que aconteceu? Jesus foi crucificado, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Diga, a palavra é verdade. Diga, a palavra de Deus é a verdade absoluta. Aquilo que ele diz, ele cumpre. Então a gente vê promessas que se cumpriram, não foi da noite para o dia. Porque o Senhor, ele vai sinalizando, ele vai avisando. Sabe, Deus é tão justo, que ele não faz as coisas, mesmo ele tendo o poder de fazer como ele quer, porque ele é soberano, porque ele é Deus, porque ele é autoexistente. Mas ele é tão justo em relação a nós, a nossa humanidade, que ele não vai nos pedir ou fazer alguma coisa sem antes comunicar com os filhos. Sabe que tudo que Deus quer fazer aqui na terra, ele quer comunicar a você o que ele quer fazer. E ele conta com você e comigo, que somos os filhos dele. Somos os braços dele, somos os pés dele, somos a boca dele. Mas muitas vezes nós estamos vivendo a nossa vida e não a vida dele. Achamos que é suficiente vir à igreja, orar e cantar e viver a vida do jeito que nós queremos. Mas essa aliança é muito mais do que isso. É considerar que ele pagou um preço tão alto para que eu e você vivesse no padrão dele. Discernindo. Sabe o que é você discernir o que Deus quer que você faça naquele dia? Você vai num lugar porque é costume você ir, você tem algo para fazer, mas existe um propósito de você estar ali naquela hora, naquele exato momento, para salvar uma vida. E às vezes é só uma palavra que você diz e você nem diz. Eis que te digo, sai da sua boca, mas vai com tanta força, tanto poder, que vai salvar aquele que está perto de você. Era tudo o que ele precisava ouvir de Deus, e você foi a boca de Deus naquele momento. Entende por que nós não podemos andar de qualquer maneira? Nós precisamos discernir o corpo.
Nós precisamos discernir, ter consciência do que Jesus pagou, do preço que Ele pagou, para viver uma vida como filho de Deus, uma vida sobrenatural, sem comprometer a nossa eternidade. Diga, eu nasci para viver conectado com o autor da vida. Aleluia. Tá, tudo veio, tudo que você vê nessa terra, tudo veio a existir por causa dele. Aleluia, por causa da palavra. Ele falou e assim se fez. Ele disse como queria que as coisas funcionassem. E Ele criou os céus, Ele criou as estrelas, Ele criou a lua, Ele criou o sol, Ele criou as plantas, Ele criou os animais, Ele criou o mar, Ele criou todo o cenário da terra, para o homem desfrutar, e deu ao homem esse privilégio de governar sobre ele. Que Deus é esse? Nos ama tanto ao ponto de nos presentear com a vida, e não somente com a vida, mas nos deu habilidade, capacidade e potencial para a gente governar aqui na terra como Ele governa nos céus. Eu não sei você, mas isso é uma responsabilidade tão grande que nós carregamos, quando reconhecemos que somos filho dEle, quando reconhecemos que não foi prata nem ouro que pagou pela nossa redenção, pelo nosso resgate, quando eu e você era escravo do pecado, dominado pelas circunstâncias, dominado pelas situações, mas Jesus foi lá e nos tirou daquele lugar de escravidão, onde eu e você não podia sair por nossa conta, por conta da natureza que nós tínhamos do pecado. Jesus disse, não, eu vou me fazer pecado por eles, eu vou me dar como uma oferta, que será aceita pelo Pai, porque é uma oferta perfeita, daquele que nunca pecou, mas se fez pecado por nós, para que nele eu e você fomos feitos a justiça de Deus. Nós fomos justificados, queridos, de todo o pecado, toda a dívida que nós tínhamos com o pecado, com o passado ficou para trás, em Cristo foram perdoados. Você precisa entender isso, e esquecer das coisas que ficaram para trás, e avançar para aquelas que estão diante de você. Entendendo que em Cristo você é a justiça de Deus. Aleluia! Porque dele, por ele e para Ele são todas as coisas. Nós somos dele. Amém? Nós vivemos aqui para o louvor dele. Somente a Ele nós vamos adorar. Aleluia! Eu nem sei como continuar isso aqui. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Porque está tudo fora do script. Mas eu sei que o que Ele quer que você entenda como filho. Ei, não comprometa a sua comunhão comigo, substituindo por outras coisas, mesmo que sejam lícitas, mas se estiver no lugar que deve ser o meu, está no lugar errado, está competindo com a minha presença. Como eu posso me manifestar na sua plenitude, se eu não encontro em você um coração disponível com quem eu posso contar? Como eu posso manifestar o meu poder, manifestar a minha glória? Sabe, muitas coisas não estão acontecendo hoje, e a culpa não é de Deus nem da palavra, é a minha culpa e a sua, por estar distraído com outras coisas, e não estar rendido para dizer a Ele, como Maria fez, eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a sua palavra. Você acha que foi fácil para Maria, sendo uma jovem comprometida com um homem, noiva de um homem, uma jovem pura, que nunca tinha tido relacionamento com homem algum? De repente ela recebe uma missão, onde o anjo veio trazer para ela, e ela fica sem entender, mas quando ele começa a explicar a ela essa missão, Maria prontamente, ela nem pensa em si mesma, ela nem pensa o que podem pensar sobre ela, o que ela pode sofrer, para de repente aparecer grávida, num lugar onde as mulheres eram apedrejadas quando eram infiéis. Até hoje é. Era uma cultura. Mas sabe o que é isso? Desprendida. Estava aqui para cooperar com o Senhor, para que a vontade dele fosse feita. E ela disse, eis aqui. Maria estava ali para fazer cumprir uma promessa de Deus. Deus encontrou em Maria
essa disponibilidade, esse coração com quem ele podia contar, para que o Salvador do mundo fosse gerado e nascesse e mudasse a nossa história. Deus espera encontrar em mim e você, que somos filhos dele, esse coração disponível para dizer: Pai, não a minha vontade, mas a tua. Pai, não mais os meus planos, mas os teus. Porque eu conheço tanto o Senhor, eu confio tanto no amor que o Senhor tem por mim e demonstrou através de Cristo, que é mais precioso para mim fazer a tua vontade do que a minha vida. Que a minha vida seja viver para a tua glória, para o teu louvor, que as pessoas ao olharem para mim vejam Cristo. Não um religioso, mas alguém que quando abre a boca tem uma palavra assertiva, flui tanta sabedoria que atrai vidas. Sabe, faça como Maria, que escolheu a melhor parte. Eu poderia ler lá, mas eu não vou ler por conta do nosso tempo. Mas a gente vai ver Jesus indo até a casa de Maria, e quando chega lá a gente vê dois comportamentos diferentes. A gente vê, eram duas irmãs, Marta e Maria. A gente vê uma ocupada com tantos afazeres, com tanto serviço, que ela ficou estressada a tal ponto dela ser até mal educada com o convidado de honra, que era Jesus. Pense bem comigo. Se você fosse preparar um almoço para Jesus, você jamais chegaria para falar com Jesus: você não se importa que eu faça tudo sozinha? Manda minha irmã me ajudar, essa preguiçosa. Estou dizendo, né, na minha versão. Só quer ficar sentada te ouvindo e meio monte de coisa para fazer. Tudo sou eu nessa casa. Você já percebeu que quando você está afadigada e envolvida com tanto serviço, com tanto compromisso, você fica estressada? Nem é agradável estar perto de você. De mim, né, também. Porque é carnalidade. Grita com todo mundo, muda o comportamento, porque quer que as coisas funcionem do jeito que quer. Ei, se você experimentar como Maria a melhor parte, você vai ser alguém tão agradável. Você vai fazer as coisas de forma leve, sem peso. E você não vai brigar com a pia de louça suja. Você vai louvar o Senhor, porque se tem louça é porque tem comida. Então, se é para murmurar e reclamar da louça, louve ao Senhor, porque nada lhe falta. Porque muitos queriam ter, tem a louça, mas não tem a comida, você tem tudo. Ainda tem saúde para lavar a louça. Está reclamando de quê? Cuidado para não ser encontrado um coração incrédulo, um coração murmurador, um coração que reclama, porque o povo de Israel morreu no Egito, tendo uma promessa de Deus que não falha, que não muda, mas que cumpre o que Ele diz, e eles morreram no Egito sem nada. Eles tinham tudo, mas porque desprezaram os milagres que Deus fazia, o cuidado de Deus, o livramento de Deus, eles desprezaram, e com a própria boca, eles determinaram a sentença da vida deles. Não foi Deus, foi eles. Porque se você for ler lá na passagem, você vai ver Deus conversando com Moisés, e ele disse: que povo incrédulo é esse? Eu ouvi tudo o que eles estavam falando. Eles estavam lá entre eles, mas trazer a gente para o deserto para morrer aqui. Lá no Egito a gente tinha tudo, tinha alho, tinha cebola, pepino. Eles esqueceram que eles eram livres no Egito, eles não eram donos nem da própria vida. Eles eram escravos. Escravo não tem vontade. Eles eram dominados pelo faraó, mas o coração de incredulidade, de murmuração, era algo, sabe, o Egito está dentro deles. Eles deixaram de reconhecer a oportunidade de experimentar essa terra prometida que Deus prometeu a eles. Que geração incrédula. Aí Deus chega para Moisés e disse: eu ouvi o que eles andam dizendo acerca de mim, e da forma que eles disseram, assim será na vida deles. Vou morrer nesse deserto. A sentença, quem foi que disse, que determinou a sentença? Foi Deus ou foi os homens, através do seu comportamento, da sua boca? Você determina sentenças através da sua boca. A escolha é nossa. O que é que nós queremos viver? Eles tinham um Deus
que com mão forte e poderosa levantou Moisés para resgatá-lo do Egito, e durante sua caminhada no deserto, o frio não pôde matá-los, porque Deus tinha uma coluna de fogo lá, aquecendo eles. Que Deus é esse? À noite, quando o frio, quando fica tão frio que congela quem estiver no deserto, havia um fogo, uma coluna de fogo cuidando deles, para eles não morrer de frio, ter hipotermia. Porque o plano de Deus nunca foi que eles morressem no deserto. O plano de Deus foi que eles desfrutassem de uma terra prometida, onde manava leite e mel, onde eles seriam os donos da própria terra e não escravos. E durante o dia é aquele sol, porque deserto é assim, né? Ou é um sol matando, ou é um frio matando. Tudo é ao extremo. Mas durante o dia no sol havia uma sombra, uma nuvem, e a nuvem seguia eles. A sombra, o ar-condicionado no deserto, eles nem pagavam energia, tinha lá disponível para eles. O sol não pôde queimar a pele deles, o sol não teve poder contra eles, porque Deus providenciou, Deus protegeu eles com a sombra das nuvens. Deus fez isso com um povo que tinha uma aliança inferior à nossa. E Deus disse a Moisés, como eles disseram, assim será na vida deles. E esse povo que murmurou, e esses incrédulos, que quanto mais milagres se manifestavam, mais eles reclamavam de tudo no deserto, eles morreram pela própria boca. Agora imagina eu e você, que fomos tirados do mundo, de um sistema de escravidão, onde nós éramos dominados pela nossa carne, pelos nossos pensamentos, fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos, e achávamos que estava tudo bem, vivendo uma vida destruída, escrava do pecado, escrava de vícios, escrava até de nós mesmos, do nosso ego, escrava dos sentimentos, escrava das emoções, escravo dos pensamentos. Não tínhamos domínio sobre as coisas, mas éramos influenciados pelo diabo. Estávamos debaixo da escravidão dele. Ele mandava e a gente obedecia, porque estávamos cegos espiritualmente. Mas Deus nos amou tanto que enviou Jesus e nos tirou através de Jesus, porque lá no deserto foi Moisés, mas Deus levantou um superior a Moisés, levantou Jesus, para que através de Jesus fosse aberto um novo e vivo caminho, para nos tirar desse sistema, dessa escravidão, do reino das trevas, e nos transportar para o seu reino, o reino do Filho, do seu amor, o reino da luz. É superior ou não é a aliança? Nós estamos em melhores e maiores promessas ou não? Mas por que muitas vezes nossas atitudes e comportamentos, nossas palavras não estão permitindo que a plenitude das bênçãos de Deus se manifeste na nossa vida? Porque através das nossas palavras nós estamos anulando nossas orações. Através das nossas palavras Deus nem pode se manifestar, porque aonde há murmuração e contenda, há toda sorte de mal. Deus não está envolvido com essas coisas. Se Deus não está envolvido, você sabe quem está. Onde é o ambiente onde Deus se manifesta? É um ambiente de louvor. E o que é um ambiente de louvor? É onde você reconhece quem Ele é e tudo que Ele tem feito por você. É quando a palavra está tão viva dentro de você, no seu pensamento, no seu coração, que você está sempre respondendo ao Senhor. Você sempre tem algo bom para falar para Ele, independente da situação que você está vivendo. Você está vendo com os olhos dele. Você sabe que situação nenhuma tem o poder de te paralisar, tem o poder de te escravidar, porque você está nele e Ele está com você, e Ele é maior do que qualquer situação. É reconhecer, você é filho, você não é mais escravo. Você não está aqui para ser dominado por pensamentos. Você não está aqui, sabe, para ser dominado por circunstâncias, pelas emoções, por aquilo que é externo. Você é quem domina sobre elas, mas você estando na palavra. Quando nós estamos na palavra, quando nós temos comunhão com o Pai, quando nós temos comunhão com a palavra, fazendo como Maria, olha, parando tudo, para aprender, para ser educada, para entender que existe uma autoridade maior sobre nós, que sabe tudo ao nosso respeito.
E Ele tem os conselhos de vida que nós precisamos ouvir. Ele tem as instruções certas que nós precisamos aprender para viver essa vida com sabedoria. Entende isso? Essas coisas não estão escritas apenas para a gente falar da história, mas é porque dentro desse contexto está implícito a mensagem que Deus queria nos dar como filhos. Ei, busca primeiro o reino. Ei, prioriza a palavra. Porque Maria, quando Jesus respondeu a Marta, ele disse, olha, Maria escolheu a melhor parte. As duas estavam tendo a mesma oportunidade, ter a palavra entre elas, ter Jesus entre elas, o autor da vida, o Filho de Deus entre elas, mas uma estava ocupada demais, não reconheceu, não honrou. Ela podia até no seu entendimento estar entendendo que estava honrando com o serviço, mas serviço no lugar errado é desonra. A comunhão vem antes do serviço. As muitas ocupações, os muitos fazeres, quando a gente diz que não tem tempo de orar, não tem tempo de meditar na palavra, isso é desculpa, porque tudo aquilo que a gente prioriza, a gente arruma um tempo. E tem mais, a nossa vida depende da comunhão, porque se abrirmos mão da comunhão, e nos embaraçarmos, e nos envolvermos com muitas tarefas, com muitos trabalhos, quando a tempestade vir, você não vai ter força, nem autoridade para triunfar sobre ela. Porque você nem vai ter certeza se você vai vencer ou não. Por que existem tantos filhos de Deus? Vivendo um quadro de rotina, de escravidão mesmo. Porque vive preocupado, porque vive ansioso, meditando no que é errado. Meditando nos problemas, falando os problemas. Quanto mais você medita, você está alimentando a sua mente com os problemas, com aquilo que vai destruir a sua vida. Mas quando nós pegamos a palavra e nós decidimos nos ocupar com ela, meditar nela, falar o que ela diz, nós mudamos qualquer cenário. Se depressão chegou, vai sair. Sabe, se ansiedade, aquele quadro de ansiedade chegou ao ponto do seu físico, das sinalizações, vai sair, porque onde o Senhor reina, onde a palavra reina, preocupação não pode permanecer. Dúvida não permanece num ambiente de fé. Entende isso, como é tão importante a comunhão? Não negocie a sua comunhão. Amém? Aleluia. Aleluia. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. E nós estamos chegando num tempo, queridos, onde nós temos que decidir de que lado nós estamos. De fato, viver como filhos. Porque o cenário está sendo preparado para a volta de Jesus. Ele falou que iria enviar um Salvador, e o Salvador veio e nasceu. Não foi assim? Ele disse que foi proclamando acerca, né? Jesus foi falando o que ele veio fazer, cumprir a obra do Pai. E ele disse que ia ser crucificado, que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar. E isso já aconteceu. Amém? Mas ele disse que iria voltar para nos buscar. E ele nos deixou penhorado. Quando se penhora alguma coisa, é um bem que alguém tem, que é tão importante, é tão precioso, que ele não deixa em qualquer lugar, ele deixa no banco, não é assim? Que entre nós aqui na terra é o lugar mais seguro, né, de estar guardado algo muito caro, muito precioso. A gente pega algo, né, porque nós somos muito ricos, então pegamos aquele penhor e colocamos no banco. E muita gente vive de rendas disso. Estão entendendo? Daquilo que ele tem de valor. Então ele penhora algo lá. Sabe que nós somos penhorados pelo próprio Jesus, através da palavra dele. Ele enviou o Espírito e colocou como selo de qualidade em nós. E por causa do Espírito dele que está em nós, ele vai voltar para nos buscar. Porque o Espírito está dizendo, você é dele, você é propriedade exclusiva dele, você está no mundo, mas você não é daqui. Então não pode viver como o mundo vive. Estão entendendo? Não pode se contaminar. Não pode deixar para depois o seu tempo de comunhão, o seu tempo de oração, o seu tempo de meditar na palavra. Porque meditar na palavra é muito mais do que ler. O que você lê, você esquece. Meditar é algo que você vai pensando sobre aquilo, você vai pensando, você vai para o trabalho e continua pensando, você está em casa e você está pensando, e você está declarando, Pai, muito obrigado, a sua palavra diz, eu creio.
Pai, muito obrigada. Independente desse cenário que eu estou vendo, eu sei que já está acontecendo algo, porque eu creio no teu poder, eu creio na tua palavra. Eu creio que aquilo que eu já pedi ao Senhor já é meu, eu já posso ver, vai acontecer. Essa situação estão com os dias contados. Ei, você coopera com o Senhor, falando como Ele fala, declarando o que a palavra diz a seu respeito. E é isso que vai fazendo com que a vida de Deus dentro de você vai sendo ativada. Não tem como viver do mesmo jeito. Você vai ser um diferencial. Amém? Então não troque aquilo que é puro, aquilo que é eterno, aquilo que tem poder de mudar a sua vida, de fazer você viver o tempo todo uma vida plena, em tudo suprido, guardado, protegido por aquilo que parece ser bom, mas não é. Porque tudo que é fora da comunhão, se for substituído pela comunhão, vai ser uma destruição para a nossa vida. Entende isso? Porque até os bens, as riquezas, que é algo que Deus nos dá para a gente desfrutar, mas se Ele tiver o primeiro lugar na nossa vida, e Deus não, vai destruir. Porque o homem nasceu para viver conectado com Deus. O homem nasceu para dar a glória a Deus em tudo que ele faz. Ou seja, manifestar, levantar na terra um elogio a Deus. Porque tudo que ele faz é para abençoar. Onde ele chega, ele edifica. Onde ele chega, ele constrói. Onde ele chega, ele muda cenário. Onde ele chega, a peso fica leve. Onde ele chega, tem doença, cura é manifesta. Onde ele chega, tem escassez, provisão chega. Porque aonde eu e você chegamos, a presença chega, a provisão chega, a resposta chega, a solução chega, a bênção chega. Porque a bênção está em nós. E porque nós temos a bênção, nós temos a presença, nós temos a habilidade, nós temos o potencial, nós temos a capacidade dada por Deus para mudar qualquer quadro, assim como Ele muda. Porque nós estamos respaldados pela palavra. Porque nós estamos cooperando com o Espírito. Porque nós estamos vivendo a vida de Deus nessa terra. Amém? Então não substitua o ouro pelo bronze. Ainda que seja metal, é diferente. O bronze não tem o valor que o ouro tem. O ouro tem tanto valor que existe tanta gente correndo atrás dele o tempo todo. Quantos não morreram procurando ouro? Deixa eu te falar, a presença é muito mais importante do que o ouro. Se você tem a presença, tudo o que você precisa você vai ter com a presença. Se você considerar a presença, ei, Deus sabe como lhe suprir em todas as áreas. Ele disse: eu sou o Senhor, o dono da prata e do ouro. Quem você acha que colocou ouro e prata na terra? Quem você acha que deu inteligência ao homem, criatividade, para ele achar o ouro e fazer alguma coisa com ele? Deus, tudo é dele, ele é o dono de tudo. Foi ele que criou, não foi o homem não. Então é mais importante se apegar às coisas, se apegar às bênçãos, ou ter comunhão com aquele que é a fonte das bênçãos. Quem deve ser prioridade na nossa vida? A fonte ou se apegar às bênçãos? Porque aquele que se apega à bênção, vai vir outro desafio. Mas por ele não estar conectado à fonte, ele vai perecer. Amém, queridos? Estão aprendendo alguma coisa? Não troque o ouro, aquilo que é permanente, aquilo que é puro, aquilo que tem valor, pelo bronze, por aquilo que parece ser bom. Como ontem eu estava ministrando para os jovens, eu disse: ei, não seja atraído pela maquiagem, pela aparência. Porque a aparência é enganosa. Ela pode te mostrar um quadro e ser outro completamente diferente. Tem muita coisa que parece ser de Deus, mas porque não estamos fundamentados na palavra, a gente aceita. A gente ouve o que não é para ouvir. Acaba sendo influenciado. Por quê? Porque acha bonito, porque alguém fala bem, porque alguém é muito inteligente, porque alguém tem muita sabedoria, mas não tem nenhum compromisso com a palavra, não tem um fundamento. Olha, eu estou longe de tudo aquilo que não traz a glória para Deus. Sabe, e você tem que ser assim também. Se você quiser viver uma vida plena aqui como filho de Deus, você tem que discernir o que você está ouvindo. Por mais bonito, por mais nome que tenha, por mais famoso que seja, está falando algo perto de você, veja se o que ele está fazendo está trazendo glória a Deus. Se ele está reconhecendo de onde ele está tirando aquilo ali, se não é da fonte. Porque se ele não estiver reconhecendo, se Deus não estiver recebendo a glória, e ele estiver trazendo a glória para ele mesmo, eu estou fora desse lugar. Porque esse é um lugar perigoso, é um abismo.
Daqui a pouco eu vou começar a achar que tudo que eu tenho é pela minha própria força. Eu não preciso de Deus. Eu posso ser independente dele. E olha o que aconteceu com a Eva, com Adão. Olha o que aconteceu com a humanidade. Porque o homem quis ser independente de Deus. Sabe que tem muitos falsos mestres, muitos falsos profetas, muitos filmes, muitos livros que tem uma aparência de coisa boa, porque vai falar palavras de uma forma sutil que vai agradar a sua alma. Parece ser a verdade, mas não é. Cuidado com isso. Como é que nós identificamos a verdade? Por termos comunhão com ela. Como é que um policial federal reconhece uma nota verdadeira de uma falsa? Apenas pegando nela. Porque ele conhece a verdadeira, porque ele estudou a verdadeira. Ele não precisa conhecer a falsa, ele só precisa conhecer a verdadeira. Quando a falsa chegar, vai ser rápido para ele identificar. E às vezes eu e você, por não conhecer a verdadeira tão bem, ainda que pegamos nela, não é assim? Podemos levar um golpe pegando a falsa. Porque é tão perfeita, se parece tanto, mas não é a verdadeira. Não tem valor. Não troque a verdade pelo engano. Não troque a verdade pela mentira. Não troque a joia pela bijuteria. Porque a bijuteria vai ficar preto, vai acabar. Você vai jogar seu dinheiro fora. Mas uma joia, pode passar o tempo que for, ela vai continuar sendo uma joia. Por causa do seu valor. Não troque o santo pelo profano. Não troque Deus pelas bênçãos. O eterno pelo temporário. Tem pessoas, que em busca de um prazer, estão encerrando, momentâneo. Em busca de conhecer algo novo, de viver algo novo. Por ele não ter comunhão com Deus, aí eles se divorciam. Não é assim? Eles se separam. É a mulher que não presta. Então vou arrumar uma nova mulher. Então descarto essa, mas o problema não está na mulher, está nele. Entende isso? Tem muita gente que leva problemas dentro da bagagem. Para onde ela vai, ela traz problemas, porque está dentro. E para sair, precisa limpar, precisa fazer a faxina. Nada melhor do que a palavra para mudar aquilo na nossa vida que precisa de mudança. Porque nenhum de nós somos perfeitos ainda, estamos sendo aperfeiçoados, mas é pela prática. A prática requer esforço. A prática requer renúncia. A prática requer você parar tudo para priorizar e conhecer o reino que hoje eu e você fazemos parte. Para não sermos enganados. Para não sermos destruídos. Mas para sermos a resposta de Deus para esse mundo. Amém, queridos? Não troque o eterno pelo temporário. Porque até aquilo que é bom pode trazer dano para a sua vida. Se não priorizar o reino. Se não priorizar a palavra. E eu vou encerrar com essa referência de Josafá. O rei Josafá. Ele diante dos inimigos, que parecia que ia destruir. Por conta do que eles eram em números e em preparação, armados, muito maiores e mais poderosos do que ele, mais capacitados do que o exército de Israel. E eram 3 povos, 3 exércitos contra 1. Mas sabe qual foi a chave para fazer o rei Josafá mudar aquele cenário e diante das impossibilidades ver a manifestação do poder de Deus? É porque ele priorizou buscar o Senhor e ele levou toda a Judá e Jerusalém a buscar o Senhor com ele, porque ele entendia que o Senhor tinha a resposta que ele precisava, que só no Senhor ele poderia vencer os seus inimigos. E o que aconteceu? Eles nem precisaram fazer nada, só tomar a posição de fé e de louvor. E eles viram Deus guerrear em favor deles. Deus trabalhar em favor deles. E os inimigos deles foram destruídos enquanto eles louvavam. Louvor é uma expressão de fé. Quando você vive uma vida de fé, crendo no que a palavra diz, crendo no que o seu pai diz, você louva em todo o tempo. Você reconhece Ele em todo o tempo. Você é grato pela vida. Você é grato pela saúde. Você é grato pela roupa que veste. Você é grato por coisas tão simples. Eu olho para um jardim, eu vejo uma flor linda, eu tiro foto. Parece criança, né? Porque eu admiro o perfeito Criador que criou as cores, a beleza. Ele é meu Pai. Eu chego para o mar, talvez as pessoas chegam... eu nem gosto mais de tomar banho em praia. Mas eu gosto de andar, sentir aquela brisa, ouvir o som do mar e entender, esse foi meu Pai que criou. Ele colocou um limite, porque se ele não tivesse colocado um limite com a palavra, o mar destruiria tudo. Entende isso? A gente vê Deus em todas as coisas que Ele criou.
Isso é reconhecer Ele, isso é louvar, dar a glória a Ele. Não foi o homem que construiu essas coisas, foi Ele. Mas nele eu e você podemos construir coisas grandes. Porque Ele nos deu habilidade e capacidade. Amém? Então vamos viver todos os dias consciente da aliança que eu e você fazemos parte. Não vamos negociar a nossa comunhão com Ele. Não vamos deixar nada ocupar o lugar dele. Começa o seu dia adorando, reconhecendo quem Ele é, meditando na palavra, recebendo as instruções que você precisa. E você vai receber sabedoria para viver uma vida livre de danos. Amém? Glória a Deus por isso. Aleluia. Então esse é o recado do Pai nesta manhã. Prioriza o reino. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Coração é vida. Buscar é priorizar, porque Ele está disponível para nós, Ele está conosco. Olá, que bom que você ficou até o final, escutou essa pregação maravilhosa, poderosa. Tenho certeza que você foi edificado com essa palavra que traz renovo, vida e transformação. Mas agora vem a melhor parte, que é o presente de Deus para a humanidade, a salvação. Deus, Ele quer que você seja co-participante da glória dEle. Deus quer que você faça parte da família dEle. E para isso é necessário crer com o coração e confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Eu te convido a fazer a oração de confissão. Vamos lá? Deus, eu creio no sacrifício de Jesus na cruz para me salvar e na sua ressurreição dentre os mortos. Creio que Ele é Senhor e Salvador da minha vida. Eu entrego a minha vida a Ti. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa confissão, eu te convido a clicar no link aqui abaixo e preencher o formulário, que nós entraremos em contato com muita alegria para te conhecer. Prospere e avance.